Olá, eu sou a Ana. Olá, e eu sou a Jessie. Sejam bem-vindos a Um Dev na Estrada. Aqui nós temos o Montanha e temos o Ramon. E aí, galera? E aí, galera? Aí sim, Ó, ó hein? a empolgação, ó a empolgação. Ó, Tchan, 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 tcharam, tchan, tchan, tchan. depois dessa apresentação maravilhosa, eu queria apresentar de novo aí pro pessoal. Muito obrigado, Ana e Jéssica, por estar participando aqui conosco do Dev na Estrada. E antes da gente começar, por favor, se apresentem. Fala aí quem vocês são, onde comem, onde vivem, né? Eu sou a Ana, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e sou desenvolvedora de software. E eu tenho a minha companheira, a Jessie. E eu, bom, sou a Jéssica, ou a Jéssica, como vocês quiserem chamar. Eu sou desenvolvedora também, já trabalho com desenvolvimento há 7 anos, mais ou menos, contando com estágio e tudo. Hoje eu trabalho como dev, analista, gestora, é uma mistura. Trabalho numa empresa que é pequena, então nossa área de TI é pequenininha, então a gente acaba fazendo muita coisa. Eu desenvolvo PHP. Aí, Olha cara, aí, Ramon. que alegria, Ê! cara. É só PHP, cara. PHP é vida. É isso aí. Não, 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 não. Então tá, deixa eu complementar o que ela falou. Eu também tô aí É a vergonha desenvolvendo. dela. Você sentiu menos, tá vendo? Ó, vamos lá. Vai ter um debate agora, né? Mas, ó, Vai. A gente tem esse debate todo dia. Todo dia eu tento ter uma DR com ela, falando com ela assim: vão pro lado bom da força, vão, por favor. Mas quem é que veio Mas pro PHP mesmo? eu não cheguei ainda. Não cheguei ainda. Eu Ela só tá te com pressa. perguntei. Eu só te perguntei se tinha material, porque era possível, era possível. Mas eu tô aí na estrada também em torno de 8, 9 anos. Desde o comecinho eu tô com tecnologias Microsoft, então C Sharp, aí eu trabalho na parte de web com ASP.NET, já trabalhei um pouquinho com VB.NET, mas assim, foi muito pouca coisa. E aí é o que vier, é isso mesmo. Trabalhar com SQL, com Oracle, com análise também, a gente trabalha. Com PHP, se precisar, a gente trabalha olha E também. aí. Java? Vamos Java. embora. Não, eu quero saber Java. Então, Java, não. tava tão bom o papo, né? Não, Java não tem contato, não. Dizem, Bom, dizem que vive por aí, né? Dizem. Olha, eu queria começar com a Jéssica então, que é a mais tímida aí, ó. Conta pra gente como é que você começou a programar, assim, por quê, quando foi, o que você se identificou mais. Então, desde os 11 que eu perturbava a minha família porque eu queria um computador. E aí, depois eu comecei a fazer cursos de tecnologia, comecei montagem e manutenção, fui menor aprendiz, e aí foi quando eu comecei primeiro contato com Pascal, depois fui para a faculdade, ciência da computação, que eu desisti, Ó, e eu ia falar que acabei, tava com a alvorada completa, não desisti. não, acabei me formando em gestão de tecnologia da Ah, informação. Então, hoje eu acabo trabalhando mais nessa área com um pouco mais de gestão, né? Que era a minha formação inicial, e também com desenvolvimento, porque acabo não conseguindo largar. ela tem a gestão das pessoas, Ramon, ainda ela vai lá e dá carteirada, fala assim, ó, faz direito aí, caralho. Tava programando. Toma Exatamente, essa aqui, ó. tem que ser. Muito bom. É o meu orgulho. E você, Ana, como é que foi? Como é que você começou a programar? Como é que foi? Então, eu comecei a programar mesmo porque eu estava passando por um perrengue, porque eu não sou formada na área. Eu sou fisioterapeuta, quase especialista em ortopedia. Eu parei, chegou um momento que eu pensei, eu vou fazer um momento sabático na minha vida. E aí, o meu namorado na época, hoje meu marido, falou assim, vamos programar, vamos começar a estudar Java.
Aí eu estudei, Mas ele larguei. já fazia ou os dois começaram do nada, assim? Não, ele já há um tempo, ele já era tipo, quando eu comecei, ele já era pleno. Tá, legal. Então deu pra ele dar uma E, ajudada legal no começo. não, super, super. Aí eu peguei vários livros, tipo, é, programação para iniciante, sabe? E fui aprendendo, fazia Hello World, umas coisas bem, bem, bem simples mesmo, e daí eu fui conseguindo trabalhar, fazer alguma coisa com ele, como freela, ele me explicava algumas coisas no final de semana. Desde aí eu larguei a área da fisioterapia, e aí eu fui mesmo para a área de TI. Aí a gente casou, eu mudei para BH tem uns 6 anos, e tem uns 6 anos que realmente aqui eu atuo na área mesmo com carteira assinada e tal. E ano passado eu terminei meu curso de especialização em engenharia e arquitetura de software. E também já tirei algumas certificações, Microsoft e tal. Muito bom. Sabe que isso é inspiração pra bastante gente, que teve uma galera já que entrou em contato com a gente, né, Ramon, que são pessoas que são de outras áreas e perguntam, né, acham que, eu não comecei a programar com 10 anos, Exatamente. eu não passei por uma faculdade ou não passei por uma formação e fica com esse medo, né, de começar a programar. E a gente sempre fala, né, cara, tem espaço Ó, pra todo mundo. meu primeiro emprego oficial com carteira assinada, eu estava com 28 anos. Então, assim, para Legal. o pessoal ter uma ideia que a gente pode começar a programar, que tem mercado para mulher, porque também a gente recebe alguns questionamentos, né, Jess? Tem Se, bastante se isso. pode se pode mudar de área, se mulher vai encontrar mercado, a gente tira essas dúvidas também. A gente recebe muito por onde começar. Tem muita dúvida em relação a que linguagem que eu escolho, para que área para que área que eu me candidato a uma vaga. Muita gente que está começando e está na faculdade, ou gente que nem está na faculdade ainda, que quer aprender por conta própria. E também tem muito esse mito de que programador tem que ser autodidata, né? E nem todo mundo consegue ser. Eu digo até Exato. que é interessante, mas nem todo mundo consegue ser autodidata. Tem gente que tem muito mais facilidade. Talvez no dia a dia, ser autodidata vai te ajudar muito. Uhum. Mas não necessariamente, né? Você pode vir de uma faculdade, pode, né, seguir um caminho mais formal e também ser um bom programador. Isso não, acho que não é obstáculo. A gente fala disso Não, um não é. pouco na síndrome do impostor, que a gente fez o cast. Exato. Que, Né, Jessie? A gente tem, já comentou dele que já. tem espaço para todo mundo, né, gente? Não, eu acho que tem lugar que requer rockstar, tem lugar que requer o cara autodidata, mas tem lugares que precisa de outros perfis também, sabe? Tem espaço para todo mundo, né? A gente É igual um time de futebol, né? Que tem exatamente. o cara que defende, o cara que ataca, o cara A que gente faz estava a armação. conversando no A gente no falou meu disso, time né? sobre isso hoje. Não, inclusive eu estava conversando com o pessoal que trabalha Imagina comigo um time disso com 11 hoje. Messis. Era Não vai exatamente dar isso que a certo gente não, Exato. mano. falou. Tudo Não dá, querendo ser cara. estrela. Você não faz um gol. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu Às tenho uma vezes você Eu, dúvida, na precisa de um verdade. pedreiro, né? Exato. É o que Eu mais tenho tem. uma, eu tenho uma dúvida com relação ao que você estava falando, que a relação à sua mudança diária, porque você era fisioterapeuta, né? Você falou. mas assim, eu sempre gostei da área. Quando eu estava para fazer vestibular, eu não morava aqui, eu morava no interior. Eu tinha uma certa dificuldade por uma estrutura familiar que me impedia de sair da cidade e eu consegui procurar outras coisas para fazer. E aí tinha esse curso de fisioterapia, que o campo de saúde estava sendo aberto perto da minha casa, e isso ia facilitar muito. E eu sempre gostei, eu sou meio nerdinha com tudo. Eu gosto de história, gosto de biologia, gosto de tecnologia, gosto de futricar as coisas, pegar manual e ler. Então eu sempre fiquei na dúvida do que eu ia fazer. Se eu ia para a área de tecnologia, se eu ia para a área de saúde. Daí eu acabei optando pela área de saúde.
me formei, cheguei a exercer a profissão por 3 anos, fui bem, só que eu não consegui resolver comigo mesma alguns conflitos, porque eu não tinha uma satisfação. E aí eu acabei fazendo, eu também, tem gente que acha assim, a Ana chegou, dormiu, acordou e falou assim, não, vou programar. Também não fiz isso, não. Foi um processo. Eu tive uma ajuda de uma psicóloga também para eu conseguir mudar a chave, porque tem essa coisa, essa síndrome do impostor. Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo? Está tudo certo? Eu estudei 5 anos. Eu fiz especialização durante 2 anos. Eu vou jogar isso tudo fora. Faculdade particular, foi dinheiro. Isso tudo mexe na cabeça. Aquela coisa também, aquela coisa do... Eu formei, eu tenho que ser sucesso, assim que eu formei. Também não é assim, isso aí vale para qualquer área. Então, isso aí tudo estava muito perturbador na minha cabeça. E aí Era exatamente nesse ponto que eu queria tocar, porque assim, querendo ou não, pode não ser, mas fisioterapia, quando você fala assim, eu sou fisioterapeuta, isso te traz junto um certo status social. Quando você decidiu que você não ia ser mais para seguir na carreira de TI, como é que foi a pressão social? Porque eu imagino que deve ter um monte de gente que veio para assim, não, você tá maluca, você tá doente, o que é isso? O que você tá fazendo? Como é que foi lidar com essa montanha de gente falando que você tava maluca, por exemplo? Então, o dia que a minha mãe sentou comigo no sofá, eu estava no meio do tratamento, estava já estudando, ainda não tá, eu estava fazendo freela, mas eu continuava atuando como fisioterapeuta. Ela me sentou, falou comigo assim, olha, Ana, eu estou vendo muito o seu engajamento em estudar a programação, seus olhos estão brilhando, eu sei que você percebe essa pressão toda de eu ter pagado a faculdade para você, de você ter um retorno. Isso foi muito mais importante para mim, isso tudo que minha mãe falou comigo. Ela falou assim, olha, eu estou vendo que você tem o espírito para ser fisioterapeuta, para o cuidado, mas eu acho que a sua vocação é para a área de TI. Seu olho está brilhando, você está bem, você está fazendo a coisa assim legal, então eu te apoio incondicionalmente na decisão que você for tomar. E você está aí com seu namorado que virou noivo, marido e tal, falou assim, olha, tá aí uma pessoa que vai te acompanhar, vai te apoiar. Então, assim, esquece. Deixa para lá se alguém falar alguma coisa e tal, e manda ver. Então, assim, essa pressão acabou que eu nem percebi. Porque a pressão maior era mais da minha mãe e do meu pai me ajudarem nesse apoio psicológico. E aí aconteceu e pronto. Bacana. Muito bom. E para quem não sabe, a gente está falando aqui com a Ana, né, e com a Jéssica, elas são do podcast também, olha aí. Pode programar. Olha aí. Nosso filhinho. Olha aí. Bom, a gente vai deixar os links aqui também do Twitter delas e do podcast. Confere lá que é bem bacana. E conta aí pra gente um pouco por que vocês criaram um podcast? Qual que foi a motivação para criar? Então, é porque a gente gostava muito de podcast, né, primeiramente. A gente ouvia muito podcast. Hoje eu quase não ouço mais. Ai, que triste. Bom, mas a gente gostava muito. Eu já participava de outro podcast, que era Os Comentadores. Olha aí, já tava no ramo. Eu já fazia podcast, mas há pouco tempo, mais ou menos 1 ano, por aí. E aí a Ana foi convidada para participar de um episódio sobre as mulheres na podosfera. Muito bom. E eu briguei para ela ficar no podcast e ser fixa no podcast. E o detalhe, ela não me conhecia. Não conhecia ela. Vocês se conheceram online mesmo? Isso. Foi nesse episódio. Nesse episódio que a gente gravou. Então, aí depois disso surgiu a ideia do Pode Programar, porque nós duas éramos programadoras, éramos mulheres e não tinha nada disso na podosfera, né? Uhum. Então surgiu essa ideia. E o Thiago comprou a ideia, né, de editar a gente e de colocar lá no Mundo Podcast, né? E aí
É só alegria, porque ele racha de rir das manota mineiro. Dos vacilos que a gente dá. Manota. Eu tô com uma nota na cabeça. Eu tô aprendendo mineirês. Eu acho legal, assim, né, a motivação, porque todo mundo fala, né, que não é uma coisa fácil de manter, não é uma coisa tão simples de fazer. Tem muita gente que cai nessa parte do edição do áudio, né, fala assim, é ruim porque a edição do áudio é difícil. Pra vocês, o que vocês acham mais difícil? Eu já vi que a edição já tá com outro cara aí já. Já é mais profissional que a gente, cara. Já tá entendendo, cara. Isso aí é. Cara, isso é objetivo, cara. Eu tô falando pra você, é objetivo. A gente manda o contato dele. A gente apresenta ele pra vocês. O cara é bom. É o que dizem. Dizem que ele edita uns podcasts aí famosinhos aí, Nerdcast, tá ali junto com o Léo Radiofobia. Dizem que é uma coisinha assim, sabe? Básico. Não, ele é assistente. Ele é estagiário, igual eu sou estagiário nos comentadores. O dó. Então, mas eu acho que o mais difícil pra gente é realmente essa questão de manter, né? Ter essa assiduidade. E também questão de pauta pra gente, acho que também é complicado, até assim, porque a Ana também tem filho, a gente tem trabalho, isso acaba sendo bem complicado, assim, mas quando a gente grava, é sempre divertido, é sempre a gente se diverte, a gente, né, sempre pra gente é uma diversão, então não é trabalho, não é dificuldade, enquanto a gente estiver se divertindo e podendo contribuir para outras pessoas aprenderem, outras meninas, que era o nosso foco, né, trazer mais meninas para TI. Então a gente está feliz. E a gente mantém. Até a Ana queria gravar mais, só que é complicado. Conseguir gravar mais. Vocês fazem com que frequência? Assim? A gente lança um por mês. Um por mês, legal. Então aí, já temos 7 meses de podcast, é isso? Isso, indo para 8. Isso, agora. Olha aí. Hoje que dia? Depois de amanhã a gente lança o 8º. Se Deus quiser, e se o Miro lançar, né? Nunca atrasou. Já. Atrasou. Verdade. Ixi, a cobrança no ar, hein? Cobrança no ar, eu senti aqui. Nossa. Atrasou, verdade. Mas era final de semana. Atrasou e aí a gente combinou assim, não, vamos lançar então segunda, até pra gente ver como é que ia ser os downloads, sabe? Então a gente acabou fazendo um teste, mas a gente mantém a regularidade de sair todo dia 10. Então, aí até mês passado eu tive um problema mais ou menos grave com meu filho, só que a gente gravou na véspera do meu filho passar mal, nas vésperas, e ele saiu dia 10, bonitinho. Isso foi legal. Muito bom. E qual que é o foco de vocês com o podcast, assim? Porque para quem está escutando a gente ou para quem está vendo o vídeo, sei lá, as pessoas às vezes pensam, são duas mulheres de tecnologia, elas vão falar só de assuntos, sei lá, talvez voltados mais para o ponto do feminismo e tal. Mas eu vi que não, assim, que não tem nada a ver, né? Que vocês abordam assuntos de programação, né? Basicamente, qual que é o foco de vocês com o podcast? É ser um podcast técnico, mais abrangente, ou o foco é dobrar a meta? O foco é não ter foco, né? Chegar no foco é top. Assim, na primeira temporada, o nosso foco foi fazer uma coisa meio que beabá para trazer mais pessoas mesmo para a área da programação, para quem não entende nada da área de TI, ouvir um pouco e tentar entender um pouco. A gente tenta usar alguma linguagem ou a gente fala de termos que, procura isso no Google, porque também a gente não gosta muito de ficar estendendo muito o podcast, a gente tenta fazer no máximo estourando 40 minutos para não extrapolar e não cansar.
nem a gente e nem cansar quem está ouvindo também, porque depois vai lá e googla tudo e aí já é tranquilo, né? E acho que a gente também não tenta ser muito técnica, né? Porque a ideia é pegar esse pessoal mais iniciante. E também não é dar uma aula, mas dar meio que o caminho para onde que a pessoa pode ir. Os primeiros episódios foram muito voltados para isso, assim, como é que eu estudo lógica de programação, como é que as primeiras linguagens, os tipos de linguagem, aquela coisa bem mais simples, sabe? Mais o beabá. E aí, com o tempo, a gente está tentando evoluir para uma coisa talvez mais sofisticada, um pouquinho mais técnica, mas a ideia inicial era essa, provar que qualquer um podia programar e que incentivar as pessoas, sabe? Acho que esse era o nosso foco inicial. Eu acho que que é o mais bacana. O conteúdo mais importante está no episódio sobre programação orientada a gambiarra, cara. E isso é tecnologia, cara. Tem que botar isso na sua cabeça. Tecnologia é isso aí, cara. É gambiarra mesmo. Não tem essa. A gente é o mundo real, tava né? pensando... É o mundo real, exatamente. A gente ficou pensando muito o que a gente ia deixar. Já estava programado as férias do Thiago. E a gente pensou assim, o que a gente vai deixar nesse período, até pra gente também, porque geralmente a gente grava no finzinho do mês para entregar para ele, para dar tempo de editar, mais ou menos no fim. Então, dezembro ia cair no Natal e tal. E aí a gente pensou assim, não, vamos fazer uma coisa bem divertida, uma coisa bem legal, para deixar com gostinho de quero mais para ano que vem, daqui 2 meses ainda. Aí a gente fez o POG. O POG foi mais divertido de todos. Não posso falar por mim, porque o dia que a Jessie resolve gaguejar, só Deus. Olha aí, bastidores do programa. Não pode falar pelo editor também, né? O editor faz milagres. Faz milagres. É uma outra pessoa. Sim, porque a gente gagueja muito. Então, às vezes, para fazer 40 minutos, a gente fez 1h20. Não, 1h20 a gente nunca chegou, não. A gente fala no meio, a gente começa a zoar o Thiago, a gente brinca com o cachorro no meio. Então, fica uma beleza. Eu acho que o episódio mais longo que a gente teve de gravação foi esse último agora, que não foi ao ar ainda. Que vai ao ar na sexta-feira. Depois de amanhã. Não, sexta-feira. Não, quarta. Sexta-feira. Sexta? Sexta, dia 10. Jesus, eu tô doida. Gente, falar com vocês, eu tô cismada que é dia 8. Não, porque eu tô ouvindo tanto esse negócio de podcast especial Dia das Mulheres, e que vocês falaram também que era pra gente gravar até quarta, e aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, desculpa aí. Então, sexta-feira. E nesse próximo episódio vai ser a primeira vez que a gente gravou com mais uma pessoa, né, que vai ser uma entrevista e tal. Olha. Então foi uma experiência diferente pra gente também. Isso é uma das coisas que eu ia perguntar. Desde aquele primeiro episódio, todos os episódios que vocês fizeram foram só vocês duas mesmo. Isso, sempre nós duas. Legal. Bem mais fácil. E os cachorros, né? E os Cachorro, moto, filho. Gravar com outras pessoas é sempre complicado, porque principalmente gravar com uma pessoa que você não conhece, assim, que não é, você não tem uma relação mais íntima, né? Porque você não, quando você conhece mais a pessoa, você vai conversando, você vai trocando ideia, você já meio que conhece os gatilhos da pessoa, né? Então você consegue manter já um fluxo maior, uma dinâmica maior. Agora, quando você nunca falou com a pessoa, você fica naquela, né? E agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? Velho. E conta pra gente como é que foi a experiência de vocês. Vocês acharam legal entrevistar outra pessoa? Foi difícil? É difícil eu parar de falar, sabe? Esse é o Mas isso é a melhor coisa que tem para o podcast, né? Exatamente. A gente, não sei se vocês receberam esse feedback, mas muitas das entrevistas que a gente fez, geralmente a pessoa fala isso, assim, né? A maioria das pessoas fala, foi mal aí se eu falei muito tempo, falei muita coisa. Fala, cara, essa é a entrevista, você tem que falar bastante e tal. Cara, agradeço. Quando você fala muito, eu agradeço. Eu e a Jessie somos co-host, então era pra falar menos. Era pra eu falar menos, entendeu? Sim. O participante não falou nada. Mas o bom é que tem um equilíbrio. Ela fala bastante, eu falo bem menos. Então,
No caso, a Ana é a host. Sim. Você é tipo eu, então, que tem episódio que eu falo 2 frases, né? Exato, sim. Não, mas eu tô melhorando agora, Tô falando mais. Ó a câmera, que bonita aí, Ramon. Tá melhorando. Cara, tá até minha cara aqui, eu consigo falar. Eu preciso aprender a olhar pra câmera ainda aqui, ó. Ah, não consigo. Um assunto legal que eu queria entrar também é... Vocês já tiveram feedback, já colheram alguma coisa do tipo... Porque uma coisa que eu sempre falo com o Ramon, né? É difícil fazer podcast, é difícil... Podcast não, qualquer coisa, né? É difícil você manter qualquer coisa regrada. E o mais legal que faz a gente continuar tendo vontade de manter isso é o feedback das pessoas. É quando a gente colhe um feedback bacana e vê história de pessoas. Vocês com 8 meses, né? 8 meses, 9 meses de podcast, vocês já conseguiram colher um feedback, já conseguiram sentir isso. Sei lá, para quem tá ouvindo a gente que gostaria de ter alguma coisa, gostaria até de fazer um podcast, com esse tempo que vocês têm, vocês já conseguiram sentir alguma coisa, colher feedback de alguém, ajudar as pessoas, que isso é o mais legal, né? Você vê que você tá ajudando de alguma forma, você tá ajudando na vida de alguém. Sim, a gente já recebeu alguns feedbacks muito legais. De pessoas falando assim, tem muito assim, é a primeira vez que eu vejo um podcast de tecnologia com mulheres, e tipo, de meninas falando isso, sabe? Assim, eu estudo, mas é difícil eu ver outras meninas na área. Que legal, eu me identifico. Olha a responsabilidade também tem... então, e aí, tipo, cada vez que a gente recebe esse tipo de feedback, a gente fica muito feliz, assim. Tem uns e-mails muito legais que a gente recebe, divulgação nossos olhos também. Suam. A gente fica bem feliz, assim. Às vezes o pessoal vem privado, fala com a gente, que legal o podcast e tal. E é muito legal isso, sabe? É muito legal. Bom, vocês sabem. Isso é bem bacana, assim. Sim. Eu acho que vocês conseguem ter esse feedback bacana e tem essa grande responsabilidade também, né? De vocês estão ajudando o público feminino a acreditar mais, entender mais, né? E conseguir se sentir que tem espaço, né? Tem espaço para todo mundo, né? O que a gente falou. E isso é uma puta responsabilidade legal, né? É um pouco assim, que eu não queria ter uma responsabilidade, né? Eu também não queria ter, mas a gente acaba tendo, né? A gente... Eu sou mais... eu sou a louca da dupla. Eu fico mandando um monte de ideia pra Jess, ela desce, volta, menos. E eu fico acompanhando downloads, fico acompanhando como que tá, mando para ela. Isso, aí eu mando tudo para ela, até porque no trabalho da Jess fica mais difícil dela ficar acompanhando. Então eu acabo mandando algumas coisas para ela, porque às vezes meu tempinho de almoço é um pouco maior, e aí dá tempo de eu trazer essas coisas para ela, e ela também vai... nós duas, junto com o Thiago, às vezes nós vamos destrinchando algumas métricas e tal. Vamos criar uma DR assim, ó. Ô Ana, a Jéssica dá uma cagada pra você às vezes também, quando você manda umas estatísticas. Nossa, cara, que grosseria. Não, cara, que grosseria. Para com isso. Eu mando pro Ramon lá e dá uma cagada forte pra mim, às vezes. Nossa, que grosseria, cara, não é assim. Olha lá, ó. Que grosseria. Então, pessoal, queria agradecer vocês. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Jéssica, por participar conosco aqui do Dev na Estrada. Pessoal aí do Pode Programar, mais um jabazinho aí, né? Lá no Mundo Podcast. E pra gente terminar o programa, eu queria que vocês dessem alguma dica, né? Já que vocês têm esse programa e vocês têm esse foco de ajudar pessoas que estão começando, dê alguma dica aí pra quem tá começando, pra quem tá, sei lá, na faculdade, ou tá querendo programar, ou tá querendo mudar de área, né? Que dica que vocês dão aí pra essas pessoas? Eu acho que a melhor dica hoje é YouTube. Gosto Cara, também. tem um mundo. Gosto também. Montanha Cara, já deu tem like. um mundo ali.
E tipo, YouTube quando eu Stack comecei... Overflow, né? Se inscreva no canal Também, aqui. também. Não, tô brincando. Mas o Stack Overflow você já tem que conhecer alguma coisa, né? É. No caso do YouTube, não. Você bota qualquer coisa que você quer aprender lá e você vai encontrar um conteúdo incrível e de graça. Eu acho incrível. Porque na minha época não tinha isso. Na minha época, eu sou muito velha. Mas... Tinha assim, tá? Eu aprendi algumas coisas no YouTube. Olha Olha aí. na minha época era Você de escada sabe- aqui. É porque você PHP, eu sou C Sharp. Querida, a internet foi construída em cima do PHP. O que você está falando? Olha aí. Ela tinha que entrar em intranet corporativa pra ver vídeo do C Sharp? Eu não sei o que ela tá falando de negócio de YouTube. Ela tinha que depositar na conta lá do Bill Gates todo mês pra poder ver. Ai, ai. A minha dica é... Ô, gente, a gente convive todo dia com fracasso. Então, assim, todo dia a vida te faz um 7-1. Então, fica calmo, fica tranquilo, fica sossegado, que, assim, tudo vai dar certo, você consegue, um dia você vai, a solução que você for, do problema que você estiver fazendo, você vai demorar um tempinho, depois você vai demorar menos tempo para resolver a mesma coisa, depois menos tempo e depois você vai até ensinando. Então, assim, muita calma, porque cada dia tem um conteúdo novo, cada dia tem uma atualização, então vamos conviver com um fracasso e com a síndrome do impostor. E pequenas Aprender. vitórias. Pequenas vitórias todo dia. E quem acha que está fora da área, que está entrando na área que veio de outras áreas, gente, existe inteligência fora também da área de TI e que consegue entrar na área de TI, tá? Boa. Muito bom, cara. Então, E mais uma coisa. Nunca. O programador tem mania de dizer que a culpa é do usuário, né? Mas tenta olhar, tenta se colocar no lugar do usuário. Mesmo que você está começando, começa já pensando desse jeito que você pode chegar longe. Olha o tapa na cara aí, gostei. olha Gostei. aí. Terminou Gostei. aqui, ó. Tapa na cara da sociedade. Gostei. Gostei muito. Sensacional. Muito bom. Bom, de novo, muito obrigado por esse episódio. Obrigado a todo mundo. Espero que todos tenham gostado desse episódio. E até mais. Valeu. Valeu, gente. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Se quiser, a gente Obrigada. volta.